Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você se encontre bem, que esteja tudo certo aí com a sua vida. Vá fazendo aqueles favores que eu sempre peço. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para receber as novidades e você também pode me ajudar pelo Instagram. Lá eu tenho duas contas, a conta Canal Rodrigo Historiador, que é a conta que divulga o YouTube, e a conta Memearquia, uma página destinada a memes, a humor. Você pode me seguir por lá também. Também pode conhecer os meus livros pela plataforma academia.edu. Digite no seu buscador academia.edu, Rodrigo da Silva Goulart, você será direcionado para o meu perfil e lá estarão meus livros para download livre e gratuito, para você acessar e conhecer o meu trabalho como escritor. Agora, caindo no vídeo, sim, abriremos mais uma vez os portões dos infernos e falaremos sobre O Exorcista, esse clássico setentista que tirou o sono de muita gente, inclusive o meu, mesmo sem ter assistido o filme. Como assim, Rodrigo? A minha história pessoal com filme. Fui uma criança nos anos 80 e os anos 80 a TV não tinha limite. Então eu chegava na sala na hora da tarde e estava passando a propaganda do filme O Exorcista, que seria exibido no SBT, isso de tarde. Então só aqueles flashes, aquelas poucas imagens da propaganda já me traumatizaram e eu só fui assistir o filme depois que eu completei 40 anos, já na meia-idade. Eu li o livro no qual o filme se baseia, mas não tive coragem de assistir o filme até bem recentemente. Eu tenho agora 43 anos, eu já tinha 40 quando eu assisti o filme. E o que eu vou falar sobre o filme? É uma crítica, Rodrigo? Não, não é uma crítica, porque eu não sou crítico de cinema, não sou jornalista, então eu gostaria de abordar aqui algumas mensagens que o filme traz nas suas entrelinhas, né? São algumas mensagens importantes que devem ser comentadas. A primeira mensagem que para mim aparece no filme é uma mensagem, não sei se é exagerado dizer, uma mensagem anti-ciência. Por quê? Nós temos, qual é a história do filme? Uma garotinha de 12 anos é possuída por um espírito maligno que está destruindo a vida daquela garotinha. A mãe, não sabendo o que é, a mãe parece que é uma pessoa que não é religiosa, e guarde isso que nós vamos voltar a falar disso, ela leva, como toda mãe zelosa, a vários médicos que não entendem o que acontece com a criança, suas mudanças de humor, movimentos estranhos, ações estranhas. Então chega um ponto que os médicos não sabem o que fazer e sugerem, façam um exorcismo, né? Porque mesmo que não acreditemos nisso, a atitude de fazer o exorcismo poderá beneficiar a criança. E chega o momento em que o padre entra na história, os padres entram na história, a mãe procura a igreja para exorcizar sua filha. Então, para mim, é um atestado de que a ciência não tem resposta, então você busca no sobrenatural, né? Sendo que a verdadeira ciência, o que ela faz? Ela não para de investigar enquanto não encontra resposta. E o filme traz uma ideia de que não tem resposta pela ciência, logo buscarei no sobrenatural. Eu costumo dizer que todo filme de exorcismo é meio que uma propaganda da Igreja Católica. O padre fodarástico chega lá, dá na cara do demônio e consegue vencer. Então, para mim, é um discurso que coloca, a ciência tem limites e fora desses limites você tem que recorrer ao sobrenatural. Uma primeira mensagem. Uma segunda mensagem que para mim é uma mensagem patriarcalista. Por quê? O autor coloca como a menina possuída, filha de uma mãe divorciada, que tem uma vida profissional independente, autônoma, né? E não é religiosa. Então traz uma ideia de que o fato da mulher ela não ser casada, não ter a figura masculina, de ter uma vida profissional, ou seja, de ser uma mulher independente, mesmo lá nos anos 70, fez com que essa família, entre muitas aspas, desestruturada, em que a figura paterna não existe, ser um alvo para o demônio. Então, é uma mensagem que aparece. Ele poderia ter colocado uma família profundamente religiosa e o demônio atacando ali, mas ele escolhe uma família
que não tem a figura paterna, em que as pessoas não são religiosas, então se tornando um alvo para o demônio, né? Uma outra mensagem que aparece é uma mensagem de cunho, podemos dizer, culturalista, né? O demônio Pazuzu é uma entidade da Mesopotâmia, não salvo engano, dos sumérios, que um padre desenterra e traz essa entidade para o nosso mundo. Então a narrativa, ela transforma uma entidade que não necessariamente é maligna do panteão mesopotâmico num demônio. Vai muito naquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que os deuses das outras nações, na verdade, são demônios. Então é uma visão etnocêntrica. Tudo aquilo que não é cristão é demônio. Então Pazuzu é transformado em um demônio, né? Sendo que ele é uma divindade lá da Mesopotâmia que não necessariamente é maligna, né? Então esse é um ponto, uma mensagem culturalista e etnocêntrica que o filme traz, que o filme repete muita coisa aí do livro, né? Então são 3 mensagens que vão aparecer aí durante a projeção. Então essas são aí as mensagens que aparecem. Tem uma outra mensagem que é importante mencionar. Qual é mesmo? Esqueci agora. Eram 4 mensagens que eu tinha percebido no filme. Tem uma quarta, então eu falei do culturalismo, etnocentrismo, falei do patriarcalismo, falei do discurso anti-ciência, tem mais uma coisa que eu tinha pensado em falar sobre o filme e não estou me recordando agora. O que seria? Uma última mensagem, então, lembrei agora qual é a última mensagem que o filme traz, é uma visão ou uma cosmovisão de universo que é, na minha opinião, meio estranha. Porque que acontece? A menina é afligida pelo demônio, né, pelo ser maligno, pela criatura sobrenatural, e a criatura arrasa com a menina, deforma a menina, o corpo da menina se degrada, acontece literalmente o diabo com a menina. E vem o padre que, em nome de Deus, exorciza o demônio. Só que esse Deus que é o Deus do padre que faz o exorcismo, é o Deus cristão, que é soberano sobre todas as coisas. Então, por que esse Deus, que é totalmente soberano, que é infinitamente bom, como os cristãos dizem, ele permite que um demônio entre e destrua e quase mate uma criança de 12 anos? O que ele quer mostrar com isso? Né, numa visão católica, cristã, talvez ele está querendo mostrar para a mãe que o mundo sobrenatural existe, mas cara, é um preço muito alto para fazer uma garotinha ser quase destruída para mostrar o seu ponto de vista, né? Então é uma visão estranha. E naquele filme O Exorcista, O Herege, que é mais recente, que é uma espécie de continuação do primeiro, isso ainda piora, porque o que acontece? Tem aquele momento da escolha entre as duas crianças, qual vai viver, qual vai morrer. No resultado dessa escolha, que os pais fazem totalmente no escuro, uma criança morre e ela vai para o inferno. Sim, então no universo do Exorcista, crianças vão para o inferno. Então isso é muito questionável, né? Crianças indo para o inferno, tendo suas almas torturadas por toda a eternidade. Então é condenável, na minha opinião, essa mensagem. Mas é um filme de terror, né? Mas não podemos negar essas mensagens que aparecem aí no filme, aí na projeção. Então é isso que eu encontro no filme Exorcista, e apesar dessas mensagens, não significa que o filme é ruim. É um ótimo filme de terror, é o melhor filme de terror provavelmente já feito, que começou uma série de novos caminhos do universo do cinema de terror, né? Então o fato dele ter essas mensagens que para mim são controversas não fazem que o filme seja ruim. Essa é a minha leitura. Lembro para vocês, pessoal, que aqui no canal eu tenho uma playlist sobre cinema, vou deixar aqui embaixo. Tem uma outra playlist sobre terror, vou deixar aqui embaixo. E também tem lá nas postagens uma enquete sobre o que você acha do filme O Exorcista. Vai lá, vote, dê sua opinião, ok? No mais, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau!